Ora viva, amigos do Lembra-te Angola, amigos, subscritores, seguidores, membros do Lembra-te Angola, não se esqueçam de se tornar membros, que a gente pode efetivamente crescer. Ainda temos poucos membros, poucos contribuidores para o Lembra-te Angola, poucos contribuintes, se quiser, não é contribuintes, membros do Lembra-te Angola mesmo. Depois desta ausência da Páscoa, espero que todos tenham passado uma pequena folga, umas pequenas férias de Páscoa. Aqui estamos de regresso. E de regresso, enfim, procurando ir ao encontro do que os vários espectadores e subscritores do Lembra-te Angola me têm solicitado. São muitas as solicitações para se pôr um episódio apenas por semana. Mas já me tem sido pedido, entre outras coisas, que eu falo da personagem Henrique Galvão. Trata-se de um português, não um angolano, mas Henrique Galvão, e esse pedido já me foi feito muito a propósito de eu ter falado nele, nomeadamente no episódio de há pouco mais de um ano, do 15 de março, pode ir rever esse episódio do 15 de março, embora o Henrique Galvão e o seu assalto à Santa Maria, ao Paquete de Santa Maria, no início do ano de 1961, se relacione até mais com o 15 de fevereiro. Embora, do 15 de fevereiro não, com o 4 de fevereiro, de 1961. Embora eu tenha falado, repito, no episódio sobre 15 de março. Ficou dito, aliás, também sobre o Conde Manelas Neves e todos aqueles que prepararam o 4 de fevereiro. Ficou dito, ficou claro, não sou o primeiro a dizê-lo, que o 4 de fevereiro, essa operação de ataque a vários lugares de Luanda, nomeadamente às prisões, a 4 de fevereiro de 1961, esse ato foi antecipado para 4 de fevereiro de 1961 porque os operacionais tinham a expectativa que o Paquete de Santa Maria viesse a desembarcar em Luanda precisamente a 4 de fevereiro. Aliás, já havia em Luanda toda uma panóplia de jornalistas internacionais. Um dia eu espero falar além do 4 de fevereiro, também do assalto ao Santa Maria propriamente, e cujo protagonista foi indubitavelmente Henrique Galvão, ao tempo com 64 anos de idade, creio eu. Eu cheguei a pensar falar já diretamente nisso, mas pensei que acho que primeiro temos que ver quem era Henrique Galvão. Quem era esse homem que é considerado um dos grandes opositores a Salazar, um dos grandes opositores ao Estado Novo português, um dos grandes opositores a Salazar só depois de 1945. Mas Galvão nasceu em 1895. Portanto, ele só começa a opor-se ao Salazar a partir dos 50 anos de idade. O que é que Henrique Galvão fez antes? Quem era Henrique Galvão? Poucos sabem que Henrique Galvão foi um grande salazarista há pouco tempo, muito antes disso. É disso que vamos falar aqui hoje. Eu não digo tudo, não vamos ter tempo para falar de tudo hoje, mas vamos falar dos primórdios de Henrique Galvão, de onde é que ele vem. Ora, Henrique Carlos da Malta Galvão nasceu no Barreiro, na outra banda do Rio Tejo, perto de Lisboa, a 4 de fevereiro de 1895. Nasceu no dia 4 de fevereiro, mal sabia ele. Estavam à espera dele em Luanda, a 4 de fevereiro de 1961, no dia em que ele fazia... É melhor fazer as contas, não é? No dia em que ele fazia 66 anos. Mal sabia ele que nasce num 4 de fevereiro, no Barreiro. Bem, Henrique Galvão era o filho primogênito de 3 irmãos, mais um irmão e uma irmã. O pai morreu quando ele era muito criança, ou melhor, o pai morreu quando ele tinha 6 anos, portanto ele acaba por ser educado pela mãe e também pelo avô paterno. E aos 18 anos, em 1913, a um ano do início da Guerra de 14-18, da Primeira Guerra Mundial, ele ingressa na escola militar. Embora fosse um jovem bastante vivo, não era um aluno muito aplicado, embora fosse um jovem inteligente, ele tinha uma grande vocação para o teatro e para outras, e também para a literatura, mas por razões, ele evoca isso mais tarde, numa autobiografia. Vai aparecer aqui a capa do livro. Não é exatamente uma autobiografia, é um relato de como assalta o Santa Maria, mas ele dá muitas informações acerca da sua vida pessoal. Está aqui ao lado, aparece aqui a capa. Ele diz que, pronto, por razões de ordem familiar, ele acaba por ir para a escola do Exército e fazer uma carreira militar.
Chegamos a 28 de maio de 1926 e Henrique Alvão é um jovem tenente que não hesita em apoiar esse golpe militar de 28 de maio de 1926 que vai derrubar a Primeira República Portuguesa. Tinha os seus motivos esse golpe, também podemos um dia falar nesse. E é preciso, já agora faço aqui um à parte, isto é um programa de história de Angola. Há pessoas que me podem fazer críticas dizendo que às vezes eu falo muito da história de Portugal, mas eu falo da história de Portugal quando ela está diretamente relacionada com a história de Angola. E eu parece-me que a distinção entre Primeira República Portuguesa e Segunda República Portuguesa, que seria batizada em 1932 na Constituição por Estado Novo, mas que é derrubada, mas que derruba a primeira, ou seja, no golpe de 28 de maio de 1926, também interessa. Não é? De facto, trata-se de uma manifestação popular em torno do Marechal Gomes da Costa, mas que tem imediatamente a adesão de vários oficiais subalternos do Exército, que até vão suplantar o Marechal Gomes da Costa. Entre esses jovens oficiais entusiastas do derrubo da Primeira República está Henrique Calvão. A palavra de ordem do golpe de Estado de 28 de maio não era ainda o fascismo. Era uma ideia tão simples quanto isto. República, sim, mas em ditadura e não em democracia. Porque, alegavam, em democracia isso dá corrupção. Como sem ditadura, não desce. Mas, na verdade, de facto, a Primeira República Portuguesa, burocrática sim e democrática também, teve muita corrupção. Um dia podemos falar também aqui do caso Alves dos Reis, ou Alves dos Reis, que muito afetou Angola. E, evidentemente, que ela tinha que cair. Pois Henrique Calvão é um destes jovens entusiastas. Já nessa altura, portanto, e já durante o próprio ano de 1926, depois do golpe de Estado, ele vai publicar vários artigos políticos. Ele tem nessa época 31 anos. Publica vários artigos políticos no jornal O Portugal e também no jornal O Imparcial, que ele próprio funda com outro oficial do Exército um pouco mais velho do que ele, que é Carlos Selvagem. Vai aparecer aqui ao lado, não, Carlos Selvagem é um pseudónimo, alegando ao exotismo e também um pouco ao bom selvagem. Carlos Selvagem tem um texto notável de um tempo anterior, de 1925, sobre a literatura exótica, sobre a carência de literatura exótica em Portugal, sobre as colónias portuguesas, que em Portugal escrevia-se pouco sobre as colónias. Eu tratei muito desses textos nos meus estudos acerca da literatura colonial portuguesa sobre Angola, que eu acabei por concentrar, também noutros trabalhos, mas sobretudo na minha tese de doutoramento que está aqui, e analisei esse texto, essa conferência de Carlos Selvagem. Quem sabe um dia eu possa, ainda de 1925, quem sabe um dia eu possa falar nela aqui. O certo é que Henrique Calvão está sempre muito ligado a Carlos Selvagem já nesta altura, que era um oficial um pouco mais velho do que ele.